Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, quinta-feira, dia 13 de junho, a Igreja celebra a memória de Santo Antônio de Pádua, presbítero e doutor da Igreja. Nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos 20 ao 26. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com o seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o seu irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial da justiça, e tu serás jogado na prisão. Em verdade eu vos digo, dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, aqui é Paulo Barbosa da Missão Palavra e Oração. Que tenhamos um dia maravilhoso, e eu queria deixar para vocês aqui uma sugestão de leitura. Se você puder hoje, pesquise na internet, de repente no site da sua paróquia, pesquise sobre a vida e a obra de Santo Antônio de Pádua. Você vai descobrir grandes riquezas na vida desse santo e doutor da Igreja. Porque Santo Antônio, ele tem muito a nos ensinar com o seu exemplo, com a sua dedicação à missão evangelizadora e com a grande transformação que aconteceu na sua vida. Leia um pouco da história, conheça mais a vida desse grande santo, e você vai ver que a santidade vivida por Santo Antônio é uma santidade que é possível a todos nós. Mas para isso, nós temos que ter a coragem que todos esses homens e mulheres que foram chamados de santos tiveram, de renunciar à própria vida e à própria vontade por amor a Cristo. No Evangelho de hoje, meus irmãos, Jesus quando ele está falando no Sermão da Montanha, Jesus vai falar para aquelas pessoas, e eu creio que hoje ele quer falar para nós também, sobre como nós devemos nos comportar no dia a dia como cristãos. Jesus sempre falava que aqueles que o serviam deviam ser diferentes, principalmente dos mestres da lei e dos fariseus. Porque os mestres da lei e os fariseus, eles falavam para os outros fazerem as coisas, mas eles mesmos não faziam. Eles gostavam de colocar fardos pesados nos ombros dos outros, mas eles mesmos não se sacrificavam. A justiça que eles viviam era uma justiça vazia.
Uma justiça que não levava à mudança, à transformação de vida, a uma verdadeira conversão. E Jesus sempre denunciou isso. A religião vazia, a religião só de ritos, de leis, essa religião que não provocava a mudança, a transformação, a conversão sincera do coração. E nós precisamos lutar contra isso todos os dias, para não vivermos essa mentira de uma religião somente da boca para fora, de uma religião somente de palavras decoradas. Mas se dentro da nossa alma não há mudança, não há transformação, como eu já meditei algumas vezes com vocês, nós estaremos nos enganando a nós mesmos. Por isso, Jesus vai dizer que os discípulos deveriam viver uma justiça maior que as dos mestres da lei e dos fariseus. Caso contrário, eles não entrariam no reino dos céus. Jesus estava ensinando os discípulos que eles deviam ir além, que eles deveriam vencer todas as barreiras e as atitudes, os gestos, as ações dos discípulos deveriam ser baseadas naquilo que Jesus ensinou, fazendo da lei um caminho de santidade e não uma regra vazia que precisava apenas ser cumprida. Eu quero dar um exemplo para nós, meus irmãos. Às vezes algumas pessoas dizem: eu vou à missa domingo porque é minha obrigação. Mas se nós formos à igreja no domingo ou qualquer outro dia, se nós fizermos qualquer coisa para Deus como uma obrigação, ou simplesmente com medo do inferno, isso não vai ter sentido para Deus. Porque tudo que nós fazemos para o Senhor tem que vir do coração. Então Jesus vai ensinar os discípulos: vocês ouviram, não matarás. Eu, porém, vos digo, aquele que ficar com raiva do seu irmão vai ser condenado. Então, estava dizendo na lei, quem matar será condenado pelo tribunal. E Jesus estava falando que o matar era um ato final de uma maldade humana que leva ao pecado e à condenação. Mas nós matamos também quando nós rejeitamos, quando nós desprezamos, quando nós não damos valor ao nosso irmão, quando nós usamos de palavras que diminuem, que desqualificam o nosso irmão, algum membro da nossa família. Nós não matamos somente com uma arma. Nós matamos principalmente com a nossa língua, com o nosso olhar e com o nosso coração. Então o cristão, ele deve ir além e viver a lei de Deus na sua essência. Viver a lei de Deus cercada do amor que só o Senhor pode dar. E que Ele quer fazer isso na nossa vida. E Jesus, Ele vai lá no fundo da questão e vai dizer: olha, se alguém vai levar a oferta para o altar, mas se lembrar que tem alguma coisa contra o outro, contra o irmão, deixa a oferta, vai primeiro reconciliar com seu irmão e depois apresente a sua oferta. Jesus estava dizendo literalmente: não há como você ofertar alguma coisa para Deus se você não estiver bem com seu irmão. Porque a oferta, para chegar ao coração de Deus, ela passa pelo nosso dia a dia. Ela passa por aquilo que nós vivemos no nosso relacionamento uns com os outros. Então, a nossa oferta, a nossa dedicação à igreja,
o nosso servir na igreja, o nosso sim no templo, ele só tem sentido se antes disso nós estivermos vivendo bem com a nossa família e com aqueles que estão ao nosso redor. E Jesus fala, se isso estiver acontecendo com você, reconcilia primeiro. A oferta que agrada a Deus é a oferta do nosso coração. E para nós oferecermos o nosso coração, a nossa vida ao Senhor, primeiro nós temos que oferecer a nossa vida a servir o nosso irmão, a ser um instrumento de bênção na vida do nosso irmão. Sabe o que o Senhor está nos ensinando, meus irmãos? Que nós devemos verdadeiramente ir além, que a religião de aparência, ela não transforma a vida de ninguém. O que vai nos garantir a eternidade é o caminho que nós percorremos na terra, junto àqueles que o Senhor nos deu, a nossa família, os amigos, os irmãos de comunidade. Quando nós vamos dar a nossa oferta, nós temos que apresentar também, e principalmente, os nossos atos, as nossas ações, as nossas atitudes, aquilo que nós chamamos de gestos concretos. Junto com a oferta no altar, nós precisamos levar todas essas coisas. E Jesus estava ensinando isso aos discípulos, porque os mestres da lei e os fariseus, eles não viviam isso e eles não estavam ensinando o povo também a viver assim. Eram ofertas vazias, eram ofertas de sacrifício, de animais, mas não havia uma oferta sincera do coração. Não havia uma atitude de mudança, de não voltar a pecar. É isso que o Senhor nos mostra. A nossa atitude, o nosso sim diante de Deus, tem que passar pelo sim primeiro diante do irmão. Por que que o Senhor fala isso? Porque Ele vai dizer a partir do versículo 25. O Senhor disse, olha, reconcilia com seu irmão enquanto ele está caminhando com você para o tribunal, trazendo para a nossa vida. Reconcilia com seu irmão enquanto ele está vivendo com você aqui na terra. Reconcilia com seu irmão, reconcilia com a sua família enquanto há tempo, enquanto vocês caminham juntos. E também com o adversário, porque o adversário pode te entregar ao juiz e o juiz te condenar. O conselho do Senhor para nós é esse: aproveite bem o seu tempo, aproveite o dia de hoje, não amanhã, mas o dia de hoje. Esse é o dia, como diz o Salmo, que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Não podemos deixar para amanhã, porque amanhã pode ser tarde. Nós podemos não ter a oportunidade de viver o amanhã. Então é hoje, porque se deixamos para amanhã, nós corremos um sério risco de perdermos a salvação por um ato que nós podíamos praticar e não praticamos, que é pedir perdão e perdoar. Os conselhos do Senhor para nós, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, as bem-aventuranças, são para a nossa santificação, meus irmãos. São para a nossa retidão. São para vivermos ainda mais próximos daquilo que o Senhor deseja que nós possamos viver. Esse é o verdadeiro sentido da nossa fé. Essa é a verdadeira religião. A religião que não é vivida somente lá dentro do templo da igreja,
Mas a verdadeira religião que é vivida no dia a dia, no nosso cotidiano, nos lugares que nós frequentamos. É aí que nós temos que ser igreja. Porque dizer que nós somos cristãos dentro do templo é muito fácil. Mas viver o cristianismo no nosso dia a dia, colocando em prática o que o Senhor nos ensina, dentro de casa, nos locais de trabalho, nos ambientes que nós vivemos, é muito difícil. Mas não é impossível. Porque o Senhor, Ele nos dá força. O Senhor nos ajuda. O Senhor nos dá o Espírito Santo. E através do Espírito Santo, nós podemos sim ser diferentes. E principalmente, fazer diferença na vida dos outros. Quando nós estamos indo à igreja para participar de um encontro, para participar da Santa Missa, nós somos chamados a levar tudo aquilo que aconteceu no nosso dia, levar as nossas alegrias, as nossas tristezas, e levar principalmente esse desejo de sermos melhores. E aquilo que nós ofertamos ao Senhor deve ser fruto daquilo que nós vivemos no nosso dia. Por isso o Senhor vai dizer que a nossa justiça de cristãos, de batizados, precisa ser maior do que as dos mestres da lei e dos fariseus. Caso contrário, nós não entraremos no reino dos céus. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Nós estamos reunidos em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Senhor, hoje, de uma maneira muito especial, eu quero te louvar, te agradecer pela vida, pelo exemplo de Santo Antônio de Pádua. Esse grande exemplo que ele deixou para cada um de nós, de um amor incondicional à igreja, de um amor incondicional pelos pobres, por aqueles que eram excluídos. Esse grande amor pelas coisas do Senhor. Que o exemplo de Santo Antônio nos inspire a viver uma vida digna de filhos do Senhor. E dentro do Evangelho, Senhor, eu quero te pedir uma vez mais, dá-nos a graça de não sermos cristãos de aparência, de não sermos cristãos que tenham o seu nome e as suas palavras somente nos lábios, mas que possamos ter no coração, que possamos lutar todos os dias, Senhor, para viver a integralidade da sua palavra, para sermos testemunhas fiéis de tudo aquilo que o Senhor fez, faz e ainda fará por cada um de nós. Nos dá a graça, Senhor, de nos esforçarmos todos os dias para cumprir a sua palavra, não com medo do inferno, não por obrigação, mas por um ato de amor, de pessoas que te amam de verdade, porque sabem da grandeza do seu amor por cada um de nós. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, até amanhã, se o Senhor nos permitir.